Na sugestão que eu coloco para vocês do quadro de resumo, né, da matéria do complemento verbal do módulo 6, vocês têm uma revisão dos tipos de verbo que vocês aprenderam no módulo 5 e também no módulo 6. E ele começa aqui com uma revisão dos verbos intransitivos. Lembra quando eu falei para vocês dos verbos intransitivos? Aqueles que não precisam de complemento, aqueles que eles são completos. Eles não precisam que a gente fale nada depois deles. Eles são completos, têm sentido completo. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que tá assim: saímos bem cedo. Se eu falasse só saímos, a frase já estava completa, não precisava de mais nada. Mas a gente ainda colocou bem cedo. Esse é um verbo intransitivo, porque na verdade não precisa de complemento. Depois nós temos os verbos transitivos, que se a gente lembrar do módulo 6, eles precisam de complemento. Temos os transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso resumo. Olha só, verbos transitivos têm sentido incompleto, o contrário do intransitivo. Necessitam de complemento ao qual se ligam. Então vamos lá. Lembra quando eu falei para vocês que diretamente, quando é diretamente, ele é objeto direto. Logo que você faz a pergunta, você já tem a resposta. E quando eu preciso de uma preposição, que é de uma forma mais indireta, né? Não é tão direta, ele é transitivo indireto. Então vamos ver os exemplos aqui do diretamente, que é o transitivo direto. Olha bem, verbos transitivos direto. Complemento, objeto direto. A gente já sabe que o objeto direto é o complemento verbal. O planeta Terra pede socorro. Olha lá, o planeta Terra pede socorro. O planeta Terra pede o quê? Socorro. Resposta direta, objetiva. Já achei o quê? É um verbo transitivo direto, tem um objeto direto, meu complemento verbal, na verdade, é o quê? Socorro. O verbo pedir precisa de complemento, mas não necessita de preposição. Tá vendo como é que é diferente? Pergunte ao verbo o quê. Como resposta, você terá o objeto direto, socorro. Então, é o objeto direto e é o complemento verbal. Lembra que a gente conversou sobre isso no módulo 6 todo? É isso. Agora, vamos para os verbos transitivos indiretos. O que vem escrito em cima deles? Por meio de preposição. Então, a gente já sabe que o transitivo indireto necessita de uma preposição. Então, vejamos lá. Complemento preposicionado, objeto indireto. Vejam um exemplo. O planeta Terra precisa de amor. Olha a diferença desse para o outro. O planeta Terra pede socorro. Aqui o planeta Terra precisa de amor. O verbo precisar, tá? Precisa de complemento e necessita de preposição, que é o que está aqui no nosso exemplo. Precisa de quê? De amor. Acabei de fazer o uso da preposição. Então não tem como. Eu tenho que usar a preposição. É um objeto indireto, é um verbo transitivo indireto. Como resposta, o que você vai ter? Você terá o objeto indireto de amor, que também é o complemento verbal, não é isso? Então, assim, fica muito claro quando a gente vê esses tipos de exemplos, né? Porque deixa claro como é o objeto direto, como é o objeto indireto, como que a gente faz a pergunta para o verbo, como que a gente acha esse objeto direto e esse objeto indireto, e mais fácil ainda de achar o complemento verbal a partir disso, certo? Agora, nós vamos para o último, né, que é aquele verbo bitransitivo. Lembra que eu falei para vocês? Quando ele poderia ser objeto direto e indireto ao mesmo tempo, que foi o último que a gente falou no módulo 6. Então, ele tá assim, ó. Verbos transitivos, diretos e indiretos. Olha o nosso resumo aí. Pedem os dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então vamos ver o exemplo.
O exemplo é assim: o planeta Terra espera a respeito de seus habitantes. O verbo esperar na oração acima, porque qual é a pergunta que a gente faz para esse verbo? Olha só, o planeta Terra espera o quê? Respeito. Tá, já achei o objeto direto, o verbo transitivo direto. Ótimo. Mas aí depois tem assim, de quem? De seus habitantes. E Márcia, então eu acabei fazendo duas perguntas? Isso mesmo. Você acabou fazendo duas perguntas, onde na primeira você acha o objeto direto e na segunda você acha o objeto indireto. Então, é aquilo que eu disse para vocês, é um verbo bitransitivo. Tem transitividade direta e indireta. E aí tem a explicação, que é assim: o verbo esperar na oração acima pede os dois complementos com a pergunta o quê? A resposta é respeito, objeto direto. Com a pergunta de quem? A resposta é de seus habitantes, objeto indireto. E por último, nós temos o verbo de ligação. O verbo de ligação, na verdade, é aquele verbo de estado, né? Que lembra que eu falei para vocês que tem características de estado, né? Então vamos lá. Ó, ligam o sujeito a uma característica ou estado. O planeta Terra está aflito. Olha esse está. É um verbo de estado. Tá dando uma característica. Está aflito. O verbo estar é de ligação, pois liga o sujeito, o planeta Terra, a seu estado aflito, predicativo do sujeito. Então, assim, isso aqui é uma pequena revisão do módulo 6, tá? É um resuminho que eu quero que esteja copiado no caderno, porque a partir do momento que vocês têm isso, fica muito mais fácil para vocês estudarem. O segundo resumo, que é da produção de texto, né, que fala sobre artigos de divulgação científica, ele também é bem pequenininho, mas ele também é bem sucinto e fica bem mais fácil para a gente estudar, tá? No segundo resumo, que está escrito assim: características gerais do artigo de divulgação científica. Quais são as características gerais? Vocês lembram? Lembram que é transmite informações alcançadas por meio de estudos científicos, preocupa-se com a adequação da linguagem para o público-alvo. Então, assim, que característica que tem o artigo de divulgação científica? As principais, que são as características gerais, essas duas, né? É um estudo científico, é comprovado, tem argumentos, tá? E tem uma adequação linguística, porque se é um texto para um grupo de cientistas, vai ser falado com termos técnicos que a gente talvez não entenda. Se é para nós, vai ser falado de uma forma muito mais simples. Quais são as características da estrutura desse texto, desse artigo de divulgação científica? Olha bem, lembra que eu falei que tem que ser igual um texto? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Então é isso. A introdução, ela é a apresentação da informação científica. Eu apresento o que eu vou falar, o que eu estudei, o que eu quero mostrar para esse público-alvo que eu vou estar passando. Aí depois, o desenvolvimento é o detalhamento da informação científica. Ah, descobriu-se uma nova estrela. Eu vou falar que estrela que é, onde que ela foi achada, porque, como ela foi descoberta, qual é a comprovação de que ela existe, se foi para o satélite, como que ela... É isso, a explicação. E a conclusão óbvia, efeitos de informação científica para a sociedade. Eles nos informam dessa descoberta, vamos dizer assim, né, do que foi feito, e nós passamos a ter conhecimento disso. Depois, suporte público-alvo. O suporte, que é o meio de comunicação em que o texto é publicado, é numa revista, no jornal, é na TV, onde que vai ser? O público-alvo é quem vai ler, né? Quem vai ter contato com o texto. É criança, é jovem, adulto, é gente com mais escolaridade, menos escolaridade? Não sabemos. E o que é mais importante? A adequação linguística, como eu acabei de dizer para vocês. Primeiramente, precisa se ver para que tipo de público-alvo eu estou escrevendo. Quem que vai ler e quem que não vai ler. Isso aqui é só um resuminho do artigo de divulgação científica, ok? E agora
nós vamos para a nossa terceira aula, que vai ser nosso terceiro vídeo, que vai ser sobre o módulo 7, ok? Então, um abraço e até daqui a pouco.